eu vou começar a trazer a informação que, de acordo então com o Fabrício Kika, o Flamengo já apresentou a oferta à Caixa Econômica Federal pelo terreno do gasômetro, tá? Com um valor aí significativamente superior ao pago pela prefeitura durante a desapropriação aí para o terminal Gentileza. Então o Flamengo fez uma proposta já então pelo terreno, já deu um passo adiante, terreno remanescente da desapropriação pela prefeitura, com uma área de aproximadamente 87 mil metros quadrados, desperta grande interesse no clube, tá? Contrariando aí informações veiculadas em vários meios, o suposto valor de 400 milhões para o terreno não corresponde à realidade. Aqui eles trazem um contexto que eu vou passar para vocês aqui agora, que o Flamengo concordou em pagar cerca de R$ 2.500 por metro, R$ 2.500 por metro quadrado do terreno. O tamanho original do terreno era de 116 mil metros quadrados, sem considerar a desapropriação para o terminal Gentileza. Os registros da prefeitura indicam erroneamente 77 mil metros quadrados, uma informação imprecisa, né? E durante a desapropriação pela prefeitura foram adquiridos cerca de 27 mil metros quadrados por 40 milhões, com o fundo solicitando uma reavaliação judicial para 53 milhões, aproximadamente R$ 2.000 por metro quadrado. A proposta do Flamengo é de 250 milhões. O valor por metro quadrado é superior ao valor pago inicialmente pela prefeitura pela desapropriação do terreno, que era cerca de R$ 1.500 por metro quadrado. Além disso, o valor proposto supera a avaliação realizada pela FIP, que estabeleceu 236 milhões para os 87 mil metros quadrados do terreno. Após aí a gente vê que o negócio estava, para muita gente, aí, Jornal o Globo dizendo que estava emperrado. Eu falei para vocês que não, que o Flamengo estava progredindo, ia fazer a proposta, o Flamengo ia tentar comprar o terreno, e tinha gente ainda falando, né, como o próprio Jornal o Globo. Tudo bem, muitas vezes o Jornal o Globo é bem informado, mas tem horas também que o Jornal o Globo traz umas informações que eu vou te contar, né? E tá no caminho inverso de todo mundo. O Flamengo, o Landim colocou como meta a compra do terreno, colocar lá a pedra fundamental, né, ser o presidente que iniciou todo esse processo da construção do estádio do Mengão. E aí, né, o Flamengo então deu um passo e fez aí a proposta de 250 milhões, que o próprio Fabrício Kika deixou claro que é muito boa, acima do valor da FIP, inclusive, né? E após analisar todas as possibilidades, a direção do Flamengo decidiu então, segundo aí publicações de vários veículos, decidiu renovar o contrato do atacante Gabriel Barbosa, né, que vence em dezembro deste ano. Cara, eu sinceramente, a informação que eu tenho é que eles não iriam pagar um salário maior e que tinham oferecido mais 2 anos de contrato. Ele contou, cara, com um valor mais alto, ele queria receber um salário maior tempo de contrato, 5 anos de contrato, né? E agora o que a gente recebe de informação é que o Flamengo estaria próximo de realizar então a renovação do Gabigol. A gente sabe que segunda-feira tem a questão do julgamento, pode ser decisivo, e aí na sequência, ele sendo absolvido, o Flamengo pode então renovar o contrato do atacante Gabriel Barbosa. Também é importante dizer que a informação que eu tenho é que seria de 3 anos. Não me passaram se seria mais 2 somando esse ano que já está rolando nessa temporada, ou se eram mais 3. De qualquer forma, falaram que não subiriam muito, não reajustariam muito o salário do Gabigol, não como ele queria, né? Então a informação é que contou para isso a decisão para a renovação, a idolatria do jogador com a torcida e tudo que fez nos últimos títulos do clube. Gente, volto a dizer, a informação que eu tenho é que ainda não está definida a renovação, tá?
Informação que eu tenho. Respeito essas notícias que estão saindo, mas a informação que eu tenho é que vão esperar ainda mais um pouco para ter a questão do julgamento e depois vão avaliar ainda de acordo com os próximos jogos do Gabigol, que ele for aproveitado Copa América e tudo mais. A diretoria então vai sentar, segundo as matérias, com o jogador nos próximos dias, acertar a renovação e inclusive dar um reajuste salarial ao atleta. Volto a dizer, não será grande coisa, tá? Será um leve reajuste salarial. Não foi uma decisão unânime, mas está tomada pela direção do Flamengo. Gente, volto a dizer, depende do julgamento na segunda-feira, depende de alguns outros fatores, tá? O desejo da diretoria é renovar com ele por 3 anos mais. Então são mais 3 anos, nos mesmos moldes do contrato do Bruno Henrique. Então são mais 3 além do restante que tem esse ano. No entanto, alguns veículos de imprensa paulista já noticiaram aí o interesse de rivais do Flamengo no centroavante, né? É óbvio que tem time interessado, o próprio Palmeiras aí, o ex-jogador, o Souza, inclusive, já teria falado lá no Donos da Bola que o Gabigol estaria se acertando verbalmente com o Palmeiras para 2025. Eu também não acredito muito nisso, né? Sempre o Palmeiras está envolvido para subir o salário dos jogadores do Flamengo, é sempre isso. O Jorge Nicola revelou que a postura da Leila Pereira sobre o Palmeiras contratar o Gabigol, né, é de que ela não descartaria uma possível negociação com o atacante do Flamengo, né? Também os próprios Souza, que eu estava falando aí no Donos da Bola, teria comentado no programa que um amigo dele em comum e do Gabigol, né, teria confirmado, né, essa situação que tem conversas com o Palmeiras. Eu volto a dizer que sempre tem e não acontece nada, né? O Jorge Nicola então apontou que ainda não conseguiu uma fonte que consiga constatar a proximidade de um acordo, mas garante que há um monitoramento por parte do Palmeiras visando aí a contratação do Gabigol. Eu, sinceramente, cara, eu acho que é muita especulação, né? O cara fez foto do coqueiro, falaram que era Palmeiras. Para o Palmeiras não seria interessante fazer uma proposta neste momento, pois ainda há um vínculo com o Flamengo. Logo, a tendência seria, se houver negócio, que seja depois da metade do ano para conseguir aí o atleta sem custos, né? Porque na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato, no final do ano ele sai de graça. Mas eu, sinceramente, volto a dizer, acho que a prioridade sempre vai ser o Flamengo. Agora, tem a questão que muito se fala aí, né? O Jorge Nicola trouxe a informação que foi trazida pelo próprio empresário do Gabigol, segundo o Jorge Nicola, que ele conversou com o Júnior Pedroso e que o Tite foi o responsável pela não assinatura do contrato de renovação do Gabigol. Né, que o técnico rubro-negro barrou o acordo que já estava encaminhado com eles. Isso é uma informação até, né, muito forte. Né? Ele revelou o Jorge Nicola, que em conversa com o Júnior Pedroso, ele foi informado que já estava tudo acertado e que o novo contrato iria até 2029. E o salário do atacante seria de um montante de quase 3 milhões de reais. Gente, isso é surreal. Mas o Tite, né, vetou a negociação, segundo o Jorge Nicola, né, e que agora essa negociação está parada. Olha aí, abre aspas aí para o que o Jorge Nicola falou. O Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, me contou que em outubro do ano passado estava tudo acertado, né, entre o jogador e o Flamengo para ter a renovação de contrato até 2029. E o salário iria de 1,6 milhão para quase 3 milhões. Isso é um escárnio, isso é um absurdo, um salário desse no Brasil. Só que o Tite não aceitou a renovação. Essa é a informação trazida aí pelo Jorge Nicola. E aí, vocês acreditam nisso? Eu acho que também é possível. Como é que o Tite ia autorizar, né, uma renovação de um jogador que ainda não está rendendo, né? Como é que vai aumentar, quase dobrar o salário do cara de 1 milhão e 600 para 3 milhões? Tudo bem que está incluindo aqui luvas, né? Aquela recompra. Mas isso é surreal. Eu até falei o seguinte, tinha que renovar por mais 2 anos com essa temporada que está em percurso, né? Que está em curso. Renovava mais 2 anos e dava um
um reajuste mínimo salarial. Por mim nem dava reajuste nenhum, né? A verdade é essa. Eu sinceramente não consigo, né, acreditar que o Flamengo vai aceitar subir muito o salário do Gabigol e também dar muitos anos de contrato, né? Seria assim totalmente inexplicável você, com um jogador que não está rendendo, você oferecer isso tudo. E aí, concorda comigo? Comenta aí. Eu gostaria de ler o comentário de vocês também. Tanto faz. Tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Não tem jeito. Tem jogador que usa mais a cabeça e tal, que fica mais tranquilo, mas tem aqueles que ficam irritados e acabam errando ali na brincadeira e perdem o jogo. E vamos lá, vamos trazer uma notícia importante. Na manhã deste sábado, o jornal O Dia noticiou que o nome de Alexandre Matos seria sugerido no Flamengo para assumir o cargo de diretor de futebol. Segundo a matéria, né, o profissional que acabou de sair do Vasco, era bem avaliado pelo departamento de futebol e por Tite, tá? Em seguida, o jornalista Vene Casagrande entrou em contato com membros da diretoria rubro-negra que trataram a notícia como bizarra e negaram a informação. O Vene, que também, até pouco tempo atrás, se não me engano, estava no jornal O Dia também, né? O mesmo jornal que trouxe a informação. A nossa equipe entrou em contato com uma fonte ligada à diretoria que passou a mesma resposta, né? De que pessoas dentro do clube acharam bizarra a informação. E a gente também traz uma informação importante nessa história, é que uma dessas fontes falou o seguinte: se tem algum nome que seria avaliado antes, né, de qualquer outro, inclusive do próprio Alexandre Matos, e que é querido por todos dentro do clube, no Ninho do Urubu e no departamento de futebol, seria o nome do Paulo Pelaipe, né? Se algum nome tivesse que ser pensado, né, no departamento de futebol rubro-negro, seria o nome do Paulo Pelaipe, tá? Essa foi a informação que passaram pra gente. Mas aqui eu posso falar para vocês que se tem um nome que está bem avaliado hoje no departamento de futebol para um possível retorno, é o do Paulo Pelaipe, e não, tá, outros nomes, apesar de eu preferir, né, de eu achar um nome fantástico do Alexandre Matos. Para mim, o melhor nome que poderia vir trabalhar no Flamengo seria justamente o do Alexandre Matos, né? Teve um trabalho ali amador no Vasco, não deu certo, mas que quando estava no Atlético Paranaense com um trabalho extremamente profissional, foi muito bem lá no Atlético Paranaense, faz um baita trabalho, inclusive, né, negociações gigantescas lá no Atlético Paranaense, imagina se estivesse no Flamengo. E olha, destaque nesse início de temporada, o volante Igor Jesus já revelou aí inspiração em João Gomes, tá? Do Wolverhampton, nosso ex-volante aí, o João Gomes, né, que é um baita de um garoto que está arrebentando já no futebol inglês, na Premier League, né, convocado aí pela seleção brasileira. E o Igor Jesus falou o seguinte: primeiramente, é um prazer. Isso para mim é o ápice de qualquer profissional. Você vê que existem pessoas que têm você como referência. Isso é muito bom, porque num clube que tem muitos recursos financeiros, é muito mais difícil você olhar para a base. O que eu fiz, o que fez o Lázaro e o que está desenvolvendo agora o Igor Jesus é muito difícil. Na verdade, o João Gomes falando sobre o Igor Jesus, tá, gente? E muitas das pessoas não dão o devido valor.
Não é fácil, cara, você vir da base, principalmente num time que tem muitas estrelas e onde é mais difícil conquistar o seu espaço. Queria falar para ele, para o Igor, né, que estou muito feliz por ele dar essas declarações, pedir para ele não desistir, porque ele é sem dúvida um dos melhores volantes com quem já treinei. Tenho certeza que ele dará muitas alegrias à torcida do Flamengo. Então, o João Gomes aí falando sobre o Igor Jesus, né? Ele que é rubro-negro fanático, o João Gomes, a gente sabe disso, e ele falando com muito carinho do Igor Jesus, né? E também falou que acompanha o Flamengo mesmo de longe. Todo mundo sabe que o Flamengo é o meu clube do coração, que eu fui nascido e criado lá. Eu passei por um período de torcedor e fui jogador. Agora voltei a ser torcedor. Vale lembrar que ele estava até torcendo pelo Flamengo na arquibancada na final da Libertadores 2021. Tem dias que dá para ver, em outros que é muito tarde. Na Inglaterra tem um fuso horário, né, diferente, né, galera? Se eu for treinar, no dia seguinte fica ruim. Sempre que dá, eu estou acompanhando e torcendo para o bem do Flamengo. Sensacional o João Gomes aí, né? Pô, fico até feliz de ver essas declarações do João Gomes. Estou lendo aqui junto com vocês, né? E também tem outras informações importantes para a gente estar falando, como por exemplo a situação do André Franco, né? Que o Flamengo quer contratar aí, volante aí, meia, né? Volante meia português, 25 anos, ele é português, tá? Nasceu em Portugal, tem 1,77 m de altura, é volante e meia ofensivo, exatamente o que fazem De La Cruz e Gerson. E com o interesse do Al Hilal no Gerson, né, e as constantes convocações do De La Cruz e Arrascaeta para a seleção do Uruguai, surge aí a confirmação de mais um nome para o meio do ano, né, avaliado em 3,5 milhões de euros, tá? Então, segundo aí o jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo ainda não desistiu aí do volante André Franco do Porto. O clube tentará aí a contratação do atleta quando a janela de transferências reabrir, tá? E a gente sabe que o Flamengo então busca alguns jogadores aí já para o meio do ano, já prepara aí a investida em alguns atletas, né? Isso é comum. O Flamengo sabe que a janela mais forte do campeonato, no caso da Europa, né? Do mercado europeu, é justamente a janela do meio do ano. E falando em Premier League, o Brighton da Inglaterra está de olho no Wesley, que o Flamengo está aí, né, aguardando essa proposta, mas que até o momento parece que não chegou. Vale ressaltar que o Brighton não oficializou ainda uma proposta pelo atleta rubro-negro e que fonte ligada à diretoria revelou que ainda não recebeu nada pelo jogador, tá? Então, como aconteceu em outras oportunidades, que teve interesse, dessa vez ainda não chegou proposta pelo Wesley. E o Flamengo sonha aí com uma proposta na casa de 8 milhões de euros, ou seja, 43 milhões de reais mais ou menos. Vale lembrar que a multa do atleta é de 367 milhões de reais, mas óbvio que não vai chegar nem perto disso. Se chegar algo em torno de 6, 7, 8 milhões de euros, né, o Flamengo deve estar disposto a negociar. O Flamengo deseja um valor muito acima do que o Brighton estaria disposto a pagar pelo lateral, e a equipe sempre tenta cifras aí mais baixas no futebol sul-americano, visando revenda, né? Então, cara, é uma situação que o Flamengo tem que pesar, né? É um jogador que a torcida, queira ou não, perdeu um pouco a confiança, a torcida tá pegando no pé dele. Ele teve problema aí recente também, né? Na questão na polícia, por mais que a pessoa tenha provocado, né? Questão de agressão. É um jogador aí que já esteve valorizado e começa a perder valor até por não estar dando sequência da forma que era esperado. Se chegar uma proposta boa, eu acho que o Flamengo deveria avaliar. Agora, é importante, né, confirmar a contratação, por exemplo, do Montiel, que o Flamengo vem acompanhando, está lá no Sevilha e deve ser negociado, e o Flamengo poderia então contratar aí o Gonzalo Montiel. Falando em jogador de seleção, de acordo aí com o jornal O Globo, o Flamengo e o Eric Pulgar estão em negociações para estender o contrato, né? Ele que é queridinho da nação aí, né? Tem a chance de renovar o seu contrato, aproveitando aí um momento de valorização do jogador. Embora ele tenha um contrato válido até 2025, o Flamengo já está se calçando e deseja recompensá-lo pelo seu excelente desempenho, especialmente aí considerando que ele é o jogador
com menor salário na posição ali no Flamengo. Além disso, o objetivo é evitar o assédio europeu durante a janela de transferências do meio do ano, né? Então o Flamengo aí buscando uma valorização para o Pulgar e renovar o queridinho da torcida aí, ele que é um dos melhores jogadores que nós temos. Nos últimos meses o clube recusou consultas de algumas equipes interessadas no jogador chileno, que foi adquirido por 2,5 milhões de euros, na época 13 milhões de reais. Atualmente o valor pedido para interessados está acima dos 10 milhões de euros e o Flamengo não vai negociar, gente. Pulgar não sai, tá? São 53 milhões de reais, mas pô, o Flamengo pagou isso no Alan. Pulgar vale mais, gente. Pulgar vale mais. Ele é representado por Fernando Felicevich, que já indicou à diretoria do Flamengo a urgência de avançar nas negociações devido a ofertas que o jogador tem recebido, tá, galera?